Durante a Segunda Guerra Mundial, um complexo de concreto foi erguido no frio da Manchúria. Oficialmente, a base operava apenas como uma instalação de purificação de água. Mas, sob essa fachada burocrática, se escondia o laboratório biológico mais aterrorizante de toda a nossa história. O sistema educacional e a mídia focaram nos horrores inegáveis ocorridos na Europa. Mas um silêncio perturbador sempre encobriu as instalações obscuras no Pacífico. Um apagão histórico orquestrado intencionalmente pelas próprias potências que venceram e sobreviveram ao conflito mundial. Bem-vindos de volta ao Códex do Abismo. Hoje nós vamos abrir e analisar o dossiê mais censurado de toda a medicina militar. Um arquivo de poder letal tão valioso que os Estados Unidos decidiram perdoar seus criadores em troca da posse absoluta de todos os dados táticos gerados ali. Deixe as teorias de conspiração rasas de lado. O que você verá agora é um registro clínico e brutal de até onde a racionalidade pode descer quando totalmente despida de ética. Prepare a sua mente para adentrar os portões isolados da infame e cruel Unidade 731. Este é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. O grande arquiteto por trás desse pesadelo institucional chamava-se Shiro Ishii. Um microbiologista brilhante e absurdamente frio do exército imperial. Ele estava convencido de que as armas biológicas eram o único caminho militar seguro para dominar todo o gigantesco continente asiático. Ishii convenceu o alto comando a aprovar uma cidade-prisão completamente isolada da sociedade civil. Um ecossistema sombrio e autossuficiente desenhado para a dissecação do corpo vivo. A unidade operava silenciosamente fora das fronteiras morais e de todas as leis internacionais conhecidas. Os prisioneiros de guerra não eram mais identificados ou tratados como pessoas reais e humanas. Nos relatórios e pranchetas oficiais, eles foram violentamente rebaixados a uma mera classificação botânica. Eram chamados de maruta, que significa cruelmente apenas toras de madeira empilhadas. Essa desumanização linguística não era um acidente, e sim a principal fundação estrutural do método. Ela permitia que os pesquisadores cometessem atrocidades anatômicas com a frieza de quem serra uma árvore. A ciência clínica havia se tornado a própria ferramenta da mais absoluta tortura. Os cadernos recuperados desafiam a nossa profunda compreensão natural da empatia evolutiva. Cirurgiões experientes realizavam vivissecções completas, sem o uso de qualquer anestesia, abrindo os pacientes ainda conscientes para mapear o avanço das infecções letais nos órgãos em tempo real. A justificativa documentada pela equipe médica no local era assustadoramente fria, metódica e terrível. Eles afirmavam que qualquer composto químico analgésico alteraria os resultados puros da patologia. A dor humana indescritível era apenas um subproduto descartável para a coleta de dados. Em macabras câmaras de pressão barométrica, as cobaias humanas sofriam com o extremo vácuo gradual no ar. Os cientistas observavam pela pequena janela até que os órgãos internos colapsassem. A meta era calcular matematicamente a resistência física exata em altas altitudes de voo e no espaço. Os cruéis testes práticos de congelamento mapeavam a velocidade clínica da necrose nos tecidos celulares. Membros eram imersos em gelo até que emitissem o som oco de madeira quando duramente golpeados. Tudo era milimetricamente documentado para compor os dados que valeriam aquele perdão.
A maior obsessão daquela equipe residia na elaboração da intensa guerra bacteriológica invisível. Eles cultivavam linhagens mutantes e superletais da peste bubônica, do cólera e do antrás, transformando milhares de pulgas infectadas em minúsculos e implacáveis soldados de uma doença letal. O complexo de concreto armado possuía a enorme capacidade de produzir trilhões de vetores patogênicos por dia. Não era apenas um laboratório científico isolado para testes menores. Aquilo funcionava como uma fábrica macabra projetada unicamente para apagar vilarejos e populações inteiras. Dezenas de aviões militares sofreram sérias adaptações para carregar e lançar pesadas bombas de cerâmica. Elas quebravam e choviam pulgas doentes sobre vilas chinesas muito populosas e indefesas. Essas epidemias artificiais dizimaram multidões enquanto os pilotos observavam lá de cima. A frágil estrutura de carne e osso do homem virou o hospedeiro perfeito para a cega ambição do sistema militar. A biologia orgânica foi transformada em arma de destruição contra a nossa própria espécie. Um prelúdio sufocante do que essa tecnologia armada ainda causaria em escala mundial. A ciência escondeu a verdade, e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. Quando o temido fim do conflito mundial se tornou inevitável e as numerosas tropas inimigas avançaram rapidamente, a ordem oficial do governo foi executar a erradicação imediata e completa das provas materiais. As alas de contenção ruíram em chamas e cada prisioneiro foi apagado para sempre. Xi e os seus principais generais cruzaram a fronteira e fugiram imediatamente escondidos de volta para as ilhas. Eles carregavam o verdadeiro e mais sombrio tesouro tático, já gerado por aquele banho de sangue. Centenas de preciosas páginas contendo os relatórios impossíveis de reproduzir. As ágeis agências de inteligência do Ocidente localizaram e cercaram esses homens perigosos. Mas os estrategistas oficiais calcularam uma equação moralmente muito corrompida. Sentenciar os tiranos exigiria a dura quebra de sigilo e o compartilhamento dos dados biológicos com o inimigo soviético. A moralidade humana desmoronou, sendo totalmente esmagada pelo cego controle tático no brutal tabuleiro geopolítico. Os Estados Unidos secretamente fecharam um acordo para conceder perdão e imunidade aos líderes do abismo. A exigência em troca era a posse exclusiva daquele acervo da morte. Os idealizadores cruéis dos maiores e mais absurdos horrores patológicos da nossa era nunca sequer chegaram perto do banco dos réus. Os registros revelam que a maioria deles voltou livremente à sociedade, passando a trabalhar e habitar hospitais ou universidades, vivendo em alto prestígio. O sistema governamental americano absorveu e blindou aqueles criminosos para fortalecer drasticamente o seu próprio armamento oculto. Informações raras, colhidas nas salas de tortura, catapultaram o poder biológico na Guerra Fria. O almejado fim justificou aquele cruel massacre de milhares. Durante várias décadas cansativas, esse aperto de mãos aterrorizante entre dois blocos mundiais seguiu bloqueado por severos selos. Tratava-se de um ferimento inegável na nossa história que os comandantes tentaram arrancar violentamente de todos os mais conhecidos e estudados livros do planeta. As grandes autoridades oficiais sempre limparam intensamente as ferramentas e registros ocultos da sua medicina militar. Mas muitas matrizes de resposta biológica repousam no derramamento de sangue ocorrido nas jaulas daquela base.
A verdade pura e irrefutável será sempre mais dura que a ficção. Sob uma exigente análise clínica e comportamental, o que essa base sombria nos comprova de forma absoluta e triste não são teorias infundadas agindo na Terra, e sim a hipótese clínica de que a empatia humana se esfarela muito rápido quando a nossa mente é corrompida e amparada pelo poder estatal. Inúmeras teses de controle comportamental sugerem brilhantemente que o verniz da nossa civilização é maleável até que se quebre. Uma farda militar apagou a identidade dentro das jaulas. Doutores formados para proteger a vida viraram puros algozes assim que o método foi etiquetado de ciência. O cenário aterrorizante na parte moral que deixo para sua especulação mais profunda é aceitarmos o fato de que falhamos historicamente em tentar aprender. Se um dado patológico se revelar valioso e estratégico amanhã, as grandes nações voltariam a perdoar esses verdadeiros tiranos e monstros. Essas reflexões clínicas e reais nos apontam duramente que as maiores fendas e anomalias do planeta não se escondem apenas no vazio dos oceanos. Os relatórios nos sugerem que o pior predador é sempre a fria mente humana, capaz de isolar toda a piedade no ambiente e arquivá-la numa estante. O Códex do Abismo continuará escavando as ruínas de uma história que a elite governamental lutou desesperadamente para trancar no escuro. Se a frieza dos fatos apresentados não te afugentou, consolide o seu like agora mesmo e garanta a sua inscrição ativa para exigir a verdade. Apoie a nossa operação independente ao se tornar um membro oficial hoje. O acesso a informações ocultas da humanidade aguarda os verdadeiros iniciados. Eu sou a voz do abismo, e este arquivo confidencial de hoje está permanentemente trancado. Nos encontraremos de novo até breve.